A Guerra dos Farrapos, ou Revolução Farroupilha, foi uma revolta que aconteceu no Rio Grande do Sul e durou 10 anos, de 1835 até 1845. Mas para compreendermos melhor a história dessa guerra, temos que voltar um pouco no tempo. Essa revolta aconteceu na província de São Pedro do Rio Grande do Sul, que era uma das províncias do Império do Brasil. A Guerra dos Farrapos foi mobilizada porque grandes proprietários de terra do Rio Grande do Sul que se encontravam insatisfeitos com altos impostos cobrados pelo Império do Brasil sobre os seus produtos, e isso acabou acarretando em uma das maiores guerras do período regencial da história do Brasil. Promovida pela classe dominante gaúcha, a Guerra dos Farrapos foi constituída de estanceiros, que eram donos de propriedades rurais. Foi também constituída de negros escravizados, que foram recrutados para lutarem na guerra, sob a promessa de conquistarem a sua tão sonhada liberdade após a vitória. A insatisfação dos grandes proprietários era porque o charque, que é uma carne bovina seca e salgada, que era o principal produto econômico da província do Rio Grande do Sul, estava sendo taxado mais caro pelo Império do Brasil do que o charque produzido pelo Uruguai e na Argentina. Isso fazia com que o produto brasileiro ficasse mais caro que o estrangeiro. Além do mais, os proprietários de terra exigiam um aumento da taxação do charque estrangeiro, porém, o Império insistia em ignorar os seus pedidos. Outros motivos que resultaram na revolta foi a centralização do poder que existia no Império, e as elites gaúchas desejavam a centralização com base em um sistema federalista. Além disso, o imposto cobrado sobre o gado que circulava na fronteira do Brasil com o Uruguai, e também outro motivo foi a insatisfação com a criação da Guarda Nacional e a negativa do governo em arcar com os prejuízos causados no gado por uma praga que atingiu os gados do Rio Grande do Sul em 1834. Tudo isso acabou ocasionando a Guerra dos Farrapos. A revolta recebeu esse nome porque os trajes usados pelas tropas da revolta eram maltrapilhos, gastos e esfarrapados. A revolta foi liderada por Bento Gonçalves, o estanceiro local. Contou com a participação de David Canabarro e o italiano Giuseppe Garibaldi. A Guerra dos Farrapos se iniciou em 20 de setembro de 1835. E espalhou-se por grandes partes do território do Rio Grande do Sul. Os combates aconteceram em sua maioria em confrontos de cavalaria. Porém, na medida que o Império do Brasil repelia a revolta dos farrapos, eles perdiam força. Em setembro de 1835, Bento Gonçalves comandou tropas farroupilhas que dominaram Porto Alegre. O governo do Brasil na época reagiu ao ataque, porém não conseguiu derrotar os revoltosos. A Guerra dos Farrapos acabou se expandindo e em 1836 os farrapos proclamaram a República Rio-Grandense, também conhecida como República de Piratini. Em decorrência disso, a província do Rio Grande do Sul acabou se tornando independente do Império Brasileiro na época, e Bento Gonçalves acabou se tornando o primeiro presidente da província independente. A história conta que Bento Gonçalves acabou sendo preso em combate e foi levado para a Bahia. Porém, ele conseguiu fugir e reassumiu o comando da guerra. Em 1839, a guerra se ampliou intensamente sob o comando de Giuseppe Garibaldi e Davi Canabarro, que conquistaram a região de Santa Catarina e proclamaram a República Juliana. Em 1840, Dom Pedro II assume o trono do Brasil com a intenção de pacificar o país e pôr fim às revoltas. Em 1842, Luiz Alves de Lima, o Duque de Caxias, foi nomeado presidente do Rio Grande do Sul e comandante das armas.
O objetivo de Duque de Caxias era acabar de vez com a luta e pacificar a província do Rio Grande do Sul. Diante de grandes derrotas, os farrapos decidiram negociar o fim do conflito com o governo imperial. Porém, faltava solucionar a questão dos negros escravizados que haviam lutado durante 10 anos ao lado dos farrapos. Mas o governo não aceitou conceder a liberdade aos escravizados negros. E do outro lado, alguns dos líderes dos farrapos concordaram em devolvê-los para os seus antigos proprietários. No entanto, seria uma traição e poderia ocasionar uma espécie de rebelião ali entre os negros escravizados na época. Em virtude disso, em 14 de novembro de 1844, o acampamento dos farrapos liderados por Canabarro foi atacado por tropas do Império. Contudo, onde estavam os lanceiros negros, foi o local onde receberam o maior ataque por parte das tropas do Império. A história conta que na época os lanceiros negros não obtiveram ajuda dos seus próprios companheiros de revolta. Esse episódio ficou conhecido como o Massacre de Porongos. Em 1845, os farrapos decidiram aceitar a proposta de paz oferecida pelo governo. E esse tratado de paz ficou conhecido como Tratado de Poncho Verde. O tratado estabeleceu o fortalecimento da Assembleia Provincial, a diminuição dos impostos na província do Rio Grande do Sul e a libertação dos escravizados negros que lutaram ao lado dos farrapos. Além disso, os farrapos devolveram as terras que tomaram ao Império e foram incorporados ao exército imperial. A Guerra dos Farrapos durou 10 anos e morreram cerca de 3.000 pessoas.